Boa noite a todos, Pai do Senhor. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1. Estaremos lendo apenas 3 versículos, do versículo 3 ao 5. Epístola ou carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 1, versículo 3 a 5. Irmãos, a Bíblia aponta para o autor dela, para Deus. Então, nós compreendemos quem de fato nos consola, quem de fato nos guarda em meio à tribulação, e nós vamos passar por tribulações e sofrimento, é Ele que vai nos conduzir e nós vamos chegar na eternidade porque Ele está segurando em nossas mãos. Então veja bem como Paulo começa a identificar esse Deus Consolador. E eu quero deixar claro para você, o consolo verdadeiro, a paz verdadeira, o amor verdadeiro, você só vai encontrar em Deus. Amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem é Ele? O Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. E Paulo vai dizer que esse próprio Deus nos consola, está aí, que nos consola em toda a nossa tribulação. Haverá tribulação. Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, não só em nós, mas em outras pessoas, haverá também tempo de tribulação. Com a consolação com que nós mesmos somos consolados por tudo vem dele e retorna para ele. E com esse versículo fechamos o que Paulo quer dizer. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Então é por Cristo que nós vamos padecer tribulações, aflições, perseguições. Mas é o mesmo Cristo que nos consola. Tudo vem dele e retorna para ele. Amém? Deus, eis aí a tua palavra, clamamos a ti pelo teu Espírito Santo, que nos faça compreender o que o Senhor inspirou aos autores da Bíblia escrever. Só o teu Santo Espírito pode tornar claro esse texto aos nossos ouvidos espirituais. Por isso nós pedimos humildemente em nome de Jesus Cristo. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo e escreve essa palavra em nosso entendimento. Irmãos, o Evangelho, ele traz esse tempo de tribulação e aflição que nós vamos passar. Em alguns púlpitos isso é negado, mas essa igreja tem pregado essa verdade para você. Então veja bem, em Romanos, Paulo vai dizer: alegrai-vos na esperança. A nossa esperança é viva, é Deus, é Cristo. É uma esperança viva. E ele vai dizer nesse mesmo versículo, lá em Romanos: sede pacientes na tribulação. Paulo não nega que não nega a tribulação. Ela vai acontecer. Mas ele diz aqui: sede paciente na tribulação. E ele vai completar: perseverai na oração. Irmão, perseverar em oração, eu quero traduzir para você. Nós oramos aqui no coletivo, as irmãs oram aqui na terça-feira. Mas o quanto da sua oração, no particular, com Deus, no seu secreto, você tem perseverado nela? Porque Jesus várias vezes se separou dos discípulos para orar ao Pai. Jesus passou a noite, você vai ver, ou no deserto, em oração ao Pai. Quanto nós temos perseverado na oração de intimidade entre nós e Deus? Vai refletindo aí. Em Atos 20, 23, Paulo vai dizer o que o Espírito Santo revelou para ele na caminhada do ministério dele. Senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam. O que te espera, apóstolo Paulo? Prisões e tribulações. Prisões e tribulações. Não é diferente conosco, irmãos. Nós vamos passar por isso. Mas o Consolador está na nossa vida. E nós vamos passar vencedores. E lá em Romanos, Paulo, ele vai diluindo esse evangelho de consolo, de aflições, de tribulações, mas o Consolador está conosco e nós vamos vencer. Nós vamos passar esses mares revoltos. Eles não vão durar para sempre. Olha só que interessante, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? É um ponto de interrogação. A tribulação, porque nós passaremos por ela. Ou a angústia,
Passaremos também por ela. Ou a perseguição, passaremos também por ela. Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Mas o amor de Deus nos conduzirá à vitória em todas essas situações. Ele está conosco, está em nós. E esse amor é maior do que todas as coisas. E Paulo passa por um momento de prisão, olha só, ele foi preso. Mas olha o que ele diz. Eu quero, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, açoites, castigo, prisões, ele vai dizer, contribuíram para o proveito do Evangelho. E as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana. Em tudo, ainda que você não entenda, há um propósito de Deus. Em tudo há um propósito de Deus. E nós vamos entender através dessa pregação que se você não entender isso, você não vai conseguir louvar a Deus na meia-noite da sua vida ou cantar o hino da vitória na meia-noite da tua vida. E nós estamos aqui para cantar o hino da vitória à meia-noite da nossa vida. Porque nós vamos passar vencedor nela. Então, irmão, olha só, ele vai dizer a Timóteo, ele estava preparando Timóteo para ser um futuro pastor, um obreiro. Ele vai dizer, Timóteo, ele vai dizer, perseguições serão inevitáveis. Olha, quantas perseguições sofri, Timóteo. Perseguições, aflições tais me aconteceram, Timóteo, em Antioquia. Lembra que o Espírito Santo já tinha falado para ele? Em Icônia, em Lista. Quantas perseguições sofri, Timóteo. E o Senhor de todas nos livrará. Ele livrou a Paulo, ele livrou a Timóteo. Mas nós vamos passar. Então, irmão, eu não posso esconder essa verdade de você. Eu não posso. E ele continua, as perseguições serão inevitáveis. Olha, Timóteo, e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Irmão, você é uma carta escrita agora pela verdade. E o mundo jaz no relativismo da mentira e do engano. E nós sabemos que o mestre das ilusões, da mentira, é o inimigo das nossas almas. Então, aquele que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, mas nós somos amigos de Cristo, amém? Mas não espere nada do mundo. O mundo é nosso inimigo. Quando eu falo mundo, sistema. E Paulo, no momento que ele passava ali de aflição, de sofrimento, ele vai dizer algo interessante à igreja de Corinto. Olha, eu quero dizer a vocês de Corinto, eu sinto prazer nas fraquezas, porque, irmãos, eu fui num velório hoje à tarde. Nós somos vaso de barro, nós somos frágeis e podemos quebrar a qualquer momento. Sabe, então toda vez que eu vou no velório, fica claro para mim o quanto que eu não tenho muito tempo, o quanto que as coisas aqui são temporais, o quanto que Deus me desperta num velório, no cemitério, a olhar para a eternidade. Porque tudo aqui vai passar. Olha só que interessante, pelo que sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por que, Paulo, você sente prazer em tudo isso? Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. É na minha fraqueza que Deus opera. É na sua fraqueza, na minha fraqueza, que o poder de Deus se revela. É quando você olha para a situação e diz, não, eu não posso com isso. Mas se você olhar para ele, ele pode. É quando uma porta se fecha e você olha e todos dizem, não tem como, está fechada. Mas você olha para aquele que pode abrir. Sabe? Irmãos, quantas situações já passamos adversas e Deus virou o cativeiro a nosso favor. Quantas portas fecharam, ele abriu outras maiores e melhores. Porque ele pode. Então, quando eu reconheço isso, eu clamo com mais sabedoria. Eu clamo entendendo que nem tudo depende de mim, mas tudo depende dele. É interessante isso. Uma exortação para a consolação. Note que Paulo em Romanos vai dizer no tempo presente. Quando você vê algo na Bíblia em tempo presente, é para você observar. Porque para mim tem um por certo que as aflições do tempo presente, nós estamos vivendo num tempo de muita aflição, não são para comparar com a glória futura que nos aguarda na eternidade.
Porque, irmão, tudo isso aqui vai passar. Mas o que Deus tem para mim e para você não vai passar, é eterno. Isso me consola, isso me leva a acreditar. E ele continua. Interessante que quando Jesus chamou Paulo, né? Até Ananias contestou: como você vai chamar esse homem? Ele é o maior perseguidor da igreja, ele veio aqui para nos prender. O senhor quer que eu vá lá, orar por ele, impor a mão nele? Eu quero que você vá lá, Ananias. Porque a graça de Deus, irmão, não faz acepção de pessoas. Isso é uma verdade. Mas olha que interessante. E Jesus vai revelar para Ananias: esse é um vaso escolhido por mim. E Ananias, deixa eu te falar algo. Eu vou mostrar a Paulo o quanto que ele deve padecer pelo meu nome. Irmão, às vezes as pessoas escondem o verdadeiro evangelho das pessoas. Quando você escolhe a Cristo, você vai ser rejeitado, às vezes até pelos seus pares, pela sua própria casa. Você vai ser rejeitado no seu local de trabalho. Você vai ser rejeitado na sua vizinhança. Porque tenho que te pregar uma verdade. Esse nome vai te trazer padecimento. Mas vale a pena, porque nós temos a verdadeira liberdade, a verdadeira vida que o mundo aí fora não tem. Então Paulo foi chamado para padecer por esse nome como nós. E aí Paulo vai dizer algo interessante em Gálatas: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. As marcas da humilhação, da perseguição, da angústia, das afrontas. Mas olha só que interessante, ele vai dizer aos Coríntios: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite. 3 vezes fui açoitado com o quê, Paulo? Com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no mar, no abismo. Com tudo isso, esse apóstolo da graça exortava os ânimos dos irmãos a perseverar na fé. Irmão, persevere na fé, porque é um fim proveitoso. Perseverem em buscar em Cristo fortalecer sua fé, porque é um fim proveitoso. Em Atos vai dizer: e Paulo passava nas cidades onde ele foi perseguido, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois nos importa passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Não, o caminho não é largo. A porta que leva à salvação não é larga. Cuidado com esse tipo de pregação. A porta é apertada, o caminho é estreito, e poucos, vai dizer Jesus, hão de encontrar. Mas uma coisa eu sei, que no fim desse caminho, há algo que meus olhos e ouvidos ainda não podem nem dizer o que será, de tão bom que será. Meus irmãos, é para lá que eu quero ir, é para lá que eu almejo. Olha só que interessante. Paulo, aos Tessalonicenses, ele vai dizer para eles: pois estando ainda eu com vocês, vos predizia isso, que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós sabeis. O apóstolo Paulo não escondia essa verdade da igreja. Ô pastor Dival, mas se eu aceitar Jesus amanhã, me batizar e se converter, haverá lutas? Haverá. Mas eu quero te dizer que quando você é batizado e aceita Jesus, você enfrenta uma paz e um gozo que nenhuma aflição desse mundo vai poder te roubar. Você tem a verdadeira paz, a verdadeira vida eterna, o verdadeiro descanso e consolo, que o mundo aí fora não tem. E continua. Paulo vai invocar as escrituras, como está escrito: por amor de ti, está lá em Romanos 8, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Opa! Ovelhas para o matadouro. E nós temos que nos portar como Cristo diante de tudo o que temos visto. Nós temos que se comportar como um cordeiro se comportou. Ele esperou totalmente no Pai, naquele que poderia livrar. E hoje ele está à direita do Pai e ele intercede por nós. E enviou o Espírito Santo que também intercede por nós. O Consolador. O próprio Cristo nos alerta sobre as aflições e perseguições. Eu gosto de enfatizar o próprio Cristo porque ele disse isso. Olha só o que ele diz lá em Mateus 10. Odiados de todos serei por causa do meu nome. É uma verdade. Mas olha como é que ele completa. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, nós temos que perseverar em Cristo.
Temos que perseverar nessa verdade, nesse caminho. Ainda que tudo diga não, e todos digam não, eu vou perseverar, tu vai perseverar e nós vamos perseverar, amém? Porque o fim é proveitoso. E Jesus vai dizer para eles, lá em João 15, não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. É um fato, é uma verdade. O mundo não suporta a verdade. O mundo não suporta a luz de Cristo. O mundo não suporta nem ouvir o nome de Cristo. Mas há um povo aqui que consegue adorar a Cristo e consegue louvar a Cristo em espírito e em verdade. Porque compreende que Ele é o Senhor. Ele vai dizer, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Opa, Ele nos dá a verdadeira paz. Ele fala, não vos dou como o mundo dá, porque o mundo não tem paz. Já parou para pensar nisso? É interessante que quando ligamos o jornal, ninguém se entende mais, né? Um país vizinho do outro, mas um não entende o outro. Interessante que a Ucrânia e a Rússia falam a mesma língua. A Rússia é originária da Ucrânia, mas um não entende a linguagem do outro. Interessante que no Brasil nós vivemos uma divisão de ideologias. E o Brasil beira a algo complexo. Até dentro das famílias surge divisão de ideologias. Um é direita, outro é esquerda. Não, eu não sou direita nem esquerda, eu sou de Cristo. Eu sou do Senhor Jesus. Então, irmão, nós temos que ter cuidado com isso. E olha só, porque no mundo tereis aflição, ele vai dizer, mas tem de bom ânimo, eu venci o... Ele venceu por mim e por você, irmãos. Nada nos separará do amor dele. Eu gosto quando Cristo traz uma verdade implícita no que ele está dizendo para você, já alertando eu e você. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Opa, como assim, Senhor? Eu não vim trazer paz, mas espada. Por quê? Eu vim para dividir uma casa. Daqui em diante, numa casa, estarão 5 contra 3, não, 3 contra 2 e 2 contra 3. Eu vim pôr divisão entre o pai e o filho, entre o filho e o pai, entre a mãe e a filha e a mãe, entre a nora e a sua sogra. Opa! O que o Senhor está dizendo, Jesus? Que mesmo dentro da nossa própria família, haverá alguns que não vão crer. Vão duvidar. E aí Jesus diz um alerta, o quanto que o evangelho é uma porta estreita e apertada. É ele que vai dizer isso aqui, irmão. Quem amar pai, mãe, filho, irmãos ou irmão, mais do que a mim ou mulher, não é digno de mim. Opa! É estreito, hein, Jesus? É apertado. É apertado. Meus amigos, cuidado. Ainda que muitos dos nossos entes queridos digam não para Jesus, nós vamos perseverar dizendo sim e orando para eles se converterem. Mas nós não vamos abandonar Jesus por isso. É um desafio, irmãos. É um desafio. Cristo pregava o evangelho da cruz, da renúncia, aonde esta verdade se perdeu. Porque em muitos púlpitos, essa verdade é ocultada. Olha Lucas 14, 27. Qualquer que não levar a sua cruz, não há evangelho sem cruz. Nós vamos carregar uma cruz. E não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Renúncia, ele continua o próprio Jesus. Assim, pois qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Isso inclui renunciar a mim e a sua própria vida. Já não vivo mais eu, vai dizer o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado pela cruz para o mundo. Tudo que eu considerava ser alguma coisa, perdi por amor a Cristo. Meus amados, o caminho é apertado, a porta é estreita, mas vai levar à eternidade. E as Escrituras, pastor Divaldo, o que diz sobre isso? Olha só que interessante. Muitas são as aflições do justo, escreveu Davi, mas o Senhor o livra de todas. Meu irmão, Ele vai nos livrar de todas. Porque na fornalha, Ele livrou Sadraque, Abidnego e Mesaque. Na cova dos leões, Ele livrou Daniel. Quantos livramentos Deus não nos dá indo ao trabalho ou voltando, que você nem vê. Quantos que eu e você já vimos descer a sepultura, mas nós estamos aqui para dizer que Jesus é Senhor e Deus.
Meus amados, Jesus nos faz uma promessa porque Ele é a verdade. Ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E Ele está aqui hoje, o Espírito Santo Consolador. E o próprio Jesus vai dizer, quando Ele estava sendo elevado ao céu: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, porque Ele, o Pai e o Espírito Santo são um, e o Espírito Santo está em sua vida e na minha. Ele está conosco. Nós vamos vencer porque Ele está conosco. Olha só que interessante. O salmista Davi, ele tinha intimidade em dizer o que ele disse, porque ele enfrentou situações adversas. Ele vai escrever no Salmo 30: o choro pode durar uma noite. É verdade. Eu já passei por várias noites de lágrimas, de luto, de pranto, de grandes aflições. Mas a alegria vem pela manhã. Hoje eu vendo aquela viúva, as duas filhas dela naquele caixão, debruçadas sobre aquele rapaz que eu conhecia desde a minha infância. Aquela dor doeu em mim. Doeu. Eu senti a dor daquelas mulheres. Mas aqui me garante algo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aqui, irmão, nós vamos passar momentos difíceis, mas a alegria vem pela manhã. E no Salmo 30, o Davi continua: converteste o meu pranto em folguedos, aleluia, ele tem poder para isso. Converteste a minha tristeza em divertimento, em recreio de folgar. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Ele pode te cingir de alegria essa noite. Do verdadeiro conforto consolador. A profecia messiânica do profeta anuncia. Jesus anunciou porque ele veio. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui, amém, irmãos? Ele está aqui. Então, olha só, e ele vai dizer, vai citar esse Isaías aqui, lá em Lucas. Por que você foi ungido, Jesus? Por que você veio a essa terra? O Espírito do Senhor está sobre mim, vai dizer Jesus, lá em Lucas. Mas aqui eu estou lendo Isaías. Ele vai ler esse mesmo texto lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Ele tem as boas novas da salvação e da graça e da libertação de todo o pecado e da morte. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Ele restaurou a mim e a você em momentos de escuridão e de trevas. A proclamar a liberdade aos cativos. Ele nos libertou, nós éramos cativos da escuridão e das trevas. E a abrir as prisões, porque nós éramos escravos do pecado. E quando eu aceitei Jesus, o Espírito Santo fez isso. Paulo vai dizer: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Nós somos um com o Consolador. Um com o Pai, um com o Filho, um com o Espírito Santo. Ele vai dizer em Isaías 61:3. Continua. E o que você veio fazer, Jesus? Ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Quantas vezes ele não fez isso na minha e na sua vida? E aquele choro da noite passada já não fazia mais sentido. Aquela porta que estava fechada, ele abriu. As correntes que me acorrentavam, o meu libertador quebrou. E naquela cruz ele me deu vida e vida em abundância. E nem a morte pode me separar dele. Nem a morte vai me separar dele. O cemitério não é a palavra final. Aquela cova não é a palavra final. Aquelas lágrimas não são a palavra final. Por isso Paulo vai dizer em Filipenses: regozijai-vos, alegrai-vos. Em quem, Paulo? Sempre no Senhor. O Senhor é a nossa alegria, a nossa força. Outra vez eu digo: alegrai-vos, regozijai-vos. Sempre aonde? No Senhor. Por isso que eu disse que tudo aponta para ele. Isaías 50:04 diz algo interessante. O Senhor me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como aquele que aprende. E todos os dias, ao lermos essa palavra chega aos nossos ouvidos, para nos despertar ao amor, ao consolo, à graça, à eternidade. Porque tudo isso aqui de errado vai passar. E haverá um novo céu e nova terra, e nós iremos para lá.
e adoraremos a Deus para sempre, no lugar onde não haverá mais pecado, não haverá morte, nem cemitério, nem pranto, nem dor. O como Jesus define a porta e o caminho da salvação, olha só que interessante, ele vai dizer em Mateus: e porque estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. E a Bíblia vai dizer por que esse caminho é apertado, essa porta é apertada, esse caminho é apertado. Isaías vai dizer por quê. Isaías 35:8 diz: ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Sem santidade nós não vamos ver a Deus. Na EBD foi pregado sobre isso. Jesus vai dizer a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Nicodemos não entendia. Como assim, Senhor, nascer de novo? Nicodemos, se você não nascer de novo, homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não entrarei na barriga da minha mãe. Jesus vai repreender ele. Tu és mestre em Israel, não sabes isso? Que é necessário o homem nascer de novo? É um parto espiritual que um dia Jesus fez na minha vida e na tua. E muitos aí fora têm que passar por esse parto. O Espírito Santo faz isso. Os judeus tinham dificuldade em entender a doutrina do pecado. E Jesus vai falar: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele nos libertou e nós somos livres em Cristo. Livre da maldição do pecado. O escritor de Hebreus vai exaltar esse caminho. Seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, quando se prega o caminho largo, você alimenta o pecado. É muita gente dizendo para pessoas que estão fora da palavra, fora de Cristo, vivendo abominações terríveis, que elas vão para o céu. Elas não vão para o céu. Elas terão que nascer de novo e trilhar o caminho da santidade para ver a Deus. Jesus disse: se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Por isso é importante nós atentar a isso. Haverá momentos e noites de grandes aflições e tribulações que transpassarão a nossa alma como uma espada. Mas olha o que o salmista vai dizer. Eu gosto quando o salmista diz para ele mesmo. Por que eu amo o livro de Salmo? Ele me ensina a orar, irmãos. Ele me ensina que haverá noites que eu vou ter que falar para mim mesmo. Olha que interessante. Por que estás abatido, ó minha alma? Ponto de interrogação. Por que você se perturba dentro de mim? E ele vai dizer para a própria alma dele: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, Deus meu. Esse é o Deus que eu adoro, você adora. Ainda que tudo diga não. Tem hora você tem que aquietar você mesmo, falar com você mesmo: aquieta, vamos esperar em Deus. Vale a pena esperar. Porque muitas das vezes que me disseram isso não tem jeito, Jesus deu um jeito naquilo que não tinha jeito. Porque ele pode, e ele fez, ele continua fazendo. Olha só o Salmo 46, olha o verbo. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Não é passado nem atrasado, é bem presente na angústia. Aquele mesmo Deus que livrou Daniel, livrou seus amigos, que livrou várias vezes Davi e Paulo, está aqui hoje, ele é que nos livra. Ele é que nos conduz. E esse mesmo Deus que está acima do nosso entendimento, no qual excede toda a glória que você possa enxergar, ele vai dizer: porque assim diz o alto e o sublime, porque ele é. Que habita na eternidade, porque ele é. E cujo nome é santo, porque ele é. Em um alto e santo lugar eu habito, que ele está acima dos céus. E também ele habita com o contrito, com o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Ele faz isso na minha e na sua vida. Ele lá do alto está te enxergando, aí você acha que não. Será que Deus não está me vendo, ele não está me ouvindo? Não, ele está. Mas no momento certo ele vai agir e você vai cantar o hino. Você vai glorificar ele. Quero finalizar com um canto do profeta Abacuque. Ainda que tudo diga não, o profeta vai exclamar em alta voz: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Está vendo? Retorna para ele. Exultarei no meu Deus, o Deus da minha salvação. Ainda que tudo diga não para nós, nós nos alegraremos em Deus e exaltaremos nele o tempo todo.
Meu irmão, o tempo todo. O tempo em que vivemos, pastor Divaldo. Presta atenção nessa leitura agora. Aqui é que Deus falou muito comigo. O que acontece hoje? Nós criamos algo complexo, e avançou tão rápido, que já é um objeto de estudo em algumas faculdades. O efeito disso aqui na nossa vida. E aí, hoje, o tempo está acelerado. Uma pesquisa recente me diz que o ser humano, em média, está dormindo 3 horas por dia ou 4. Isso aqui acelerou. E eu tenho que dizer não para isso aqui algumas vezes. Então vamos lá. Vivemos em um tempo de grande mudança, de grandes avanços na área da tecnologia, o que permitiu a criação da maior rede de comunicação da história humana. Estamos o tempo todo conectados. Isso virou uma extensão do nosso corpo. Conectados com esta rede de comunicação universal, mundial, que temos na palma da nossa mão, a um simples toque, temos acesso em segundos a informações e imagens que afetam todas as áreas da nossa vida. Através dessa tecnologia, que interessante, né? Compramos, vendemos, nos comunicamos, nos relacionamos, trabalhamos, estudamos, chegamos à era digital, ao cartão e o dinheiro virtual. Infelizmente, a moça do caixa se assusta quando eu puxo algumas notas. Em alguns lugares não estão aceitando mais dinheiro. E os bancos estão fechando. A Zanotti tinha 3 agências do Santander. Tem uma agora. Inevitavelmente, seu Divaldo, seu terá que fazer um Pix. Eu sei. Eu vou ter que fazer. Conversando aqui com ele. Aqui eu bato meu cartão de ponto. Aqui eu trabalho com várias informações no trabalho. Chegamos ao dinheiro virtual, digital. Não precisamos mais de banco ou de um caixa físico para efetuar as nossas transações financeiras. Com a chegada da IA, inteligência artificial, a automatização é um processo irreversível. Isso tem afetado toda a cadeia produtiva e industrial e, como consequência, todo o mercado de trabalho. Os cobradores aqui estenderam a misericórdia, mas nos ônibus não há necessidade mais de cobrador. Você vai ao mercado, já tem uns caixas onde você passa sem caixa, correto? Você vai na loja americana, já tem um caixa que você passa, você e a máquina. Você vai no McDonald's, já não pega mais dinheiro na McDonald's, é a maquininha. Você vai no cinema, é o computador que vai conversar contigo. Você vai pagar o ticket do estacionamento no Shopping Taguatinga, é a máquina que vai falar contigo. Tem loja lá no Parque Shopping, a máquina vai falar contigo. Mas as pessoas que trabalhavam ali? E os bancos que estão fechando, elas vão para onde? Há profissões que não têm mais função de existir. Há cursos na UNB que não tem mais sentido existir. Taquígrafo é aquele cara que fica digitando lá na audiência lá do juiz. Acabou, é uma máquina. O que fizeram com eles? Transferiram eles para outro lugar. E o que isso tem a ver com essa pregação, pastor Divaldo? Isso afetou toda a cadeia produtiva e industrial e, como consequência, todo o mercado de trabalho. E o nosso dia ficou extremamente curto e acelerado. E o efeito de tudo isso é uma sociedade marcada pela ansiedade, a depressão. Estamos vivendo o maior surto emocional da história da humanidade. Porque nós temos família e não temos tempo para ela. Nós temos uma casa e não temos tempo para ela.
Nós temos pessoas, mas não temos tempo para nos relacionar com elas. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai ter um tempo para a sua família, vai ter um tempo para os seus familiares. E acima de tudo, você vai ter um tempo de qualidade com aquele que te criou, que é Deus. Você vai romper com esse sistema. Eu não estou dizendo que você vai viver sem um sistema, que o sistema chegou e vai ficar. Mas ele não pode me escravizar. Ele não pode roubar minha família. E hoje eu fui no enterro de uma pessoa que a depressão levou ela. A esposa tentou evitar o que aconteceu, não conseguiu. E ao chegar lá, saber dessa notícia, eu fiquei mais afetado ainda. Fiquei mais afetado ainda. A depressão levou ele. Ele não teve força para lutar com ela. Mas se há alguém aqui passando por isso, eu quero dizer para essa noite que o libertador está aqui da depressão. Ele vai renovar a tua vida, irmão, porque ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Estamos vivendo a maior crise de relacionamento interpessoais da história humana. As pessoas são solitárias dentro das suas próprias casas, irmão. Porque cada um vai para o seu particular, conversar com sua máquina, e esqueceu que do lado dele tem um ser humano que precisa de um abraço. Abrace. Abrace seu filho, filho, abrace sua mãe. Pais, abrace sua esposa, esposa, abrace seus maridos, abrace enquanto você pode. Porque lá hoje no cemitério já não dava mais para fazer isso. E como Deus fala comigo naquele lugar? Meu Deus, por que a gente corre tanto? Fala às vezes com a minha esposa. Ela fala às vezes, Divaldo, você não viu o zap ainda? Aquele dia de sábado. Eu falei, cara, me deixa desligado de sair por enquanto. Pelo amor de Deus. Sabe, irmãos, a gente tem que viver um pouco, tem que dar uma caminhada, tem que conversar com as pessoas. Sabe, você entra no ônibus, está todo mundo naquele aparelho e está vendo algo que edifica, não. Pasmem, tem pessoas dirigindo, conectado com aquilo, aí você vê 4, 5 carros engavetados, bateram, porque alguém estava lá respondendo alguma coisa. Ô, rapaz, eu te liguei e tu não atendeu. Lógico que eu não atendi, eu estava no trânsito, como é que eu vou atender o celular no trânsito? Mas pasmem, tem gente fazendo isso. Eu vi motoqueiro já fazendo isso. Aí eu olhei para minha mulher e falei, ó, olha esse cara da moto aí. Ele está aí. Ah, pá, tá lá o cara navegando. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, nós somos libertos, amém? Qual é a promessa que você faz para nós, Jesus? Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Irmão, uma coisa que vai me alegrar muito no céu é que a morte vai ser aniquilada. Não vai haver mais cemitério. Como é triste aqui. Como é triste ser despedido das pessoas. Mas a morte não tem a palavra final. A palavra final é a eternidade em Cristo. Porque aquele que está em Cristo não verá a segunda morte, mas viverá para sempre com ele. Paulo e Silas tinham apanhado muito. Muito mesmo, por causa do Evangelho. Mas perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E houve um terremoto e as correntes foram quebradas. A equipe de louvor pode me tomar espaço aqui. Irmãos, eu trouxe esse hino que os irmãos vão cantar, porque esse hino fala desse momento, sabe? Esse hino vai dizer assim, Senhor, acalma o meu coração. Então, eu gostaria que você prestasse atenção nesse hino, porque é uma verdade, nós temos que cantar esse hino com força, inclusive hoje, Senhor, acalma o meu coração. Diante de tantas coisas que nós temos visto e ouvido. Eu queria que você cantasse entendendo tudo que foi pregado. Porque esse hino fala muito comigo. Acalma o meu coração. Se coloca em pé em nome de Jesus. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência e fé esperamos. Depois desse hino estaremos orando. E nessa oração eu quero que você acalme o seu coração naquele que pode acalmar, que é Deus. Amém?
só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento tá soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas me diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando. A aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento tá soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Feche seus olhos. Ó Deus, nos perdoa, Pai. Que muitas das vezes, Senhor, nós deixamos ser tomados por essas tribulações, por essas aflições, Senhor. Ó Deus, acalma, Senhor, a nossa alma, acalma o nosso espírito, acalma o nosso coração, Senhor. Em tudo, Senhor, o Senhor está no controle. Ó Deus, as ondas do mar dessa vida, Senhor, têm se agitado, Pai. Nós somos como um barquinho, Deus, passando no meio dessa tempestade. Mas a Tua palavra nos diz que o Senhor está conosco, Deus, para nós não temermos e termos a fé, Senhor, que as águas tranquilas vão chegar. Tu és aquele que dá ordem ao vento, Tu és aquele que dá ordem ao mar, Tu és aquele que disse a Lázaro, sai do túmulo, e ele saiu. E Tu está aqui, Senhor. Acalma, Senhor, essa tempestade. Acalma, Senhor, esse vento, Senhor, que tem assolado muitos lares e muitas famílias. Ó Deus, a única voz que queremos ouvir, Senhor, no meio desse furacão, é a voz do Teu Espírito Santo. É a voz do Teu Consolador que diz que ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Ó
Oh Deus, o Senhor é aquele, Senhor, que abriu o mar e o povo de Israel passou com os pés secos. Tu estás aqui hoje. Tu és aquele, ó Deus, que guiou aquele povo no deserto, mas nada faltou para aquele povo. Tu está aqui hoje, Senhor. Tu és aquele que esteve com Abraão. Tu estás aqui hoje. Tu é aquele que esteve com Davi e está aqui hoje. Tu é aquele que guiou Paulo e está aqui hoje, porque Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, e derrama do Teu Consolador sobre este povo, Deus. Sopra da Tua vida sobre eles, e que eles venham a entender, Deus, que o que o Senhor tem para nós na eternidade não há para se comparar com essas aflições aqui, Deus. A morte não tem a palavra final, Deus. Ela não tem a palavra final, porque o Senhor venceu ela por nós, e o Senhor está aqui hoje. O Senhor é a ressurreição e a vida. Nós aguardamos o novo céu, a nova terra, onde não haverá pranto, não haverá dor, não haverá aflição, sofrimento ou pecado, mas um gozo eterno de paz e graça em Cristo Jesus. Ali não haverá templo, porque o Senhor é o templo. Não haverá luz, porque o Senhor é luz. Haverá uma paz que excede todo o nosso entendimento. Haverá um amor que vai nos inundar, Senhor. E por toda a eternidade estaremos ali te louvando, te glorificando e dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da Tua glória. Digno és, Senhor, de receber toda a glória, toda a honra, e todo o louvor e todo o poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas, e em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E agora, Senhor, nos leva em paz para a nossa casa. Nos dá uma noite de sono abençoada, Senhor, que só o Senhor pode dar. Ó Deus, entregamos diante dos Teus pés, no Teu altar, todas as nossas tribulações e aflições. Tudo aquilo que tenta roubar a nossa paz, entregamos agora diante de Ti, Senhor, esse fardo. Porque o Senhor é aquele que quebra correntes e grilhões, e que à meia-noite nos faz cantar o hino da vitória. E agora, com o amor de Deus o Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo, esteja eternamente com a Tua igreja. E todos digam uma salva de palmas para aquele que vive para todos sempre. Ele reina, Ele reina. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento tá soprando, mas é Te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só penso esse mundo se for em Tua presença. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em Tua presença.